Nós já lemos, Zacarias capítulo 11, que fala sobre o castigo dos impenitentes. E aqui o versículo 13 diz: O Senhor, pois, me diz: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Aleluia. Então quebrei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me diz: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, e a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém? Amém. Então essa mensagem ela fala muito ao meu coração. E o Senhor ele tem falado que nos últimos dias que estamos vivendo, o amor de muitos já esfriou. Aleluia. A Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. E o que nós estamos vendo é o cumprimento da palavra. Aqui quando Deus usa Zacarias para falar sobre o pastor, a igreja, aleluia, a pessoa acha que a responsabilidade da igreja é só o pastor. Mas aqui é a maneira, Deus está falando sobre o pastor, mas quer dizer todos nós. Mas a responsabilidade do pastor é maior. Aleluia. Mas todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para o céu, aceitamos Jesus, nós já temos o ID do Senhor. Aleluia. E muitas vezes ficamos esperando o homem, esperando o homem mandar, esperando. E Deus já deu essa autoridade. E Deus também já deu para nós esse ID, que é ide pelo mundo pregar o evangelho. Que Deus ele não falou, você pode, você não pode, é para fulano, é para ciclano, não. Ele deu uma ordem para todos. Ele diz: ide pelo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Até então eu entendia dessa forma: ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Não é assim. A Bíblia fala que já está. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que quem crê verá Deus. Quando Jesus aparece ali para Marta e Maria, ele fala: eu não disse para você, se você crê, verás a glória de Deus. Então precisa crer. E para nós crer, nós precisamos aprender. Aleluia. Nós precisamos pregar para que alguém creia. Não é somente chegar e falar: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e a pessoa olha para você e fala: eu não creio. Por que ela não crê? Porque não tem quem pregue. E o Senhor fala que o povo dele está perecendo por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de alguém para ir levar a palavra. Então Deus levanta um homem chamado Zacarias para pregar para este povo. Aleluia. Então Zacarias começa a falar a respeito. Ele tem uma visão ali que, aleluia, está falando com o pastor. Ele está falando ali que o oleiro, o Senhor, pois me disse. Ele está dizendo aqui que quem disse para ele foi o Senhor. Ele está falando: olha, o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então, Deus, quando ele queria falar com os profetas, ele tipo assim, ele queria falar com alguém, ele falava assim: pega esse pano e faz assim pega esse pano aqui, se qualquer coisa ali que Deus falasse, pega esse pano aqui e faz assim, tipo uma simbologia, alguma coisa assim, que parece com aquilo que você vai falar. Você não quer falar abertamente, mas você pega um pano aqui e fala, e a pessoa entende.
É tipo um enigma, quando Jesus falava por parábola. Tinha lugares que Jesus chegava, tia Rosa, que ele não falava abertamente, mas por parábola ele falava e as pessoas entendiam. Por que Jesus falava dessa forma? Porque às vezes tinha um lugar que tinha pessoas incrédulas. E você pudesse falar da forma que falasse, eles não iam entender, mas aqueles que tinham fé, entendiam. Aleluia, Jesus. E tinha lugares que Jesus chegava para fazer um milagre, como ali Jesus cura um homem. Jesus pega o barro, primeiro Jesus cospe no chão, faz o barro, pega aquele barro, passa no olho do cego e manda ele lavar no rio. Aleluia, Jesus. Em outra ocasião, Jesus encontra com um cego à beira do caminho, o cego está ali clamando. Aleluia, todos os dias o cego estava no mesmo lugar pedindo esmola, só que aquele dia a situação daquele cego muda de uma forma que Jesus para ouvir o clamor do cego, o cego para de pedir esmola e agora ele pede, aleluia, por uma cura, por um milagre. Aleluia, então Jesus manda chamar aquele cego, Jesus para diante daquele cego e vê que a fé daquele cego é tão grande, que Jesus olha para aquele cego e somente olha e fala assim: o que queres que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. A diferença desse cego para aquele que Jesus fez o barro. A diferença está na fé, a diferença está na perseverança, a diferença está na oração. Aleluia, aquele homem que Jesus pegou o barro, Jesus está dizendo ali que foi preciso ele fazer daquela forma porque ele tinha pessoas incrédulas. Ou seja, tinha pessoas ali como Tomé, só cria no que via. Então foi preciso Jesus fazer o barro ali, passar no olho do cego para que ele enxergasse. Mas tem pessoas que não precisam de muito para eles crer, basta você falar, ele já pega de letra. Então aqui Jesus, ele pega Zacarias, manda Zacarias pegar algumas moedas e levar à casa do Senhor. Então o versículo 14 fala: então quebrarei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. Está falando aqui que agora eles vão separar aquelas duas cidades. Quando quebra aquela vara, que ali há um laço entre aquelas duas cidades. Jesus tanto ama Judá como ama Israel, mas agora são duas cidades que estão, aleluia, se prostituindo. São duas cidades que estão, aleluia, entristecendo muito o coração de Deus. Agora aquela vara simboliza que quando quebra a vara quer dizer que separa. Aleluia. Há uma separação em Israel e Judá. Irmandade significa irmão. Aleluia, Jesus. Então aquelas duas cidades eram duas cidades vizinhas, irmãs. Então aquelas duas cidades agora, quando aquela vara se quebra, então quebra aleluia, aquele laço, aquela afeição, aquele amor. Então o versículo 15 fala que o Senhor me disse, que foi Deus que disse para Zacarias: o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Mais uma vez Deus manda Zacarias pegar um instrumento, ou seja, não sei, pode ser qualquer coisa que um pastor usa. Pega o instrumento de um pastor insensato. O que é um pastor insensato? É aquele pastor que não tem amor pelas ovelhas, é aquele pastor que não cuida do seu rebanho, é aquele pastor que já deixou de mão aquela vida. Não tem mais jeito, não dá mais certo, eu já vi. Esse é o pastor insensato. Aleluia. Então a Bíblia fala que Deus manda Zacarias pegar um instrumento simbolizando esse pastor insensato. Aí o versículo 16 fala: porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará desgarrada e não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda e lhe desamparará as unhas. O que é que Deus está falando aqui? O que é que Deus está mostrando para Zacarias? Deus está falando que nos últimos dias Ele próprio levantaria pastores que não tinham mais amor. Por quê? Por conta do povo. Porque o povo tinha tudo. Porque o povo tinha Deus, o povo tinha reis que, aleluia, tinha compromisso com Deus. Tinha aqueles que não tinham, mas Deus também levantou reis tipo Davi, que tinha amor pela obra. Aleluia. Mas o povo não deram ouvido.
E agora Deus vai punir o povo. De que forma Deus vai punir o povo? Deus vai levantar pastores insensatos. Deus vai levantar pastores que só quer, aleluia, lã, que só quer o dinheiro. É o que está acontecendo, as pessoas não entendem, mas isso é o cumprimento da palavra de Deus. Deus já viu usando aqui Zacarias. Muitas vezes nós ficamos indignados, às vezes nós ficamos tristes com situações, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Aqui a Bíblia fala que Deus, aleluia, Ele levantará pastores, aleluia, que não vai ter, aleluia, pena da sua ovelha, não vai curar doente, Ele não vai apacentar ele vai pegar aquela sã, mas a doente Ele não vai cuidar. E Ele vai comer a carne que ainda é gorda. Assim eram os pastores, aquelas ovelhas mais gordas, aquelas mais magras, qual que eles vão escolher para a matança? É a gorda. É o que está acontecendo hoje. Não está falando de gordura, de corpo, não, está falando de dinheiro, de bens. Aleluia! Quando tem ali uma ovelha que não tem aonde morar, mas tem aquela que tem uma mansão, tem um carro, o pastor vai escolher o pastor insensato. Esse é o insensato. Ele vai escolher qual casa dele. Ele vai escolher aquela que ele vai encontrar somente um copo d'água, ou ele vai escolher aquela que chega lá na mesa, tem bolo, tem pastel, tem tudo de manhã, tem fruta. O pastor insensato, ele vai escolher aquela mesa farta. Ele não vai lá preocupado com a ovelha. Ele está lá preocupado com o que tem dentro da casa. Ele vai lá para observar, aleluia, se vale a pena ele pregar para ela, porque ele sabe que o dízimo dela, que a oferta dela é gorda. Então ele vai preferir aquela que tem condição. Jamais ele vai querer ir na casa daquela que não tem nem onde morar, que não tem nem um copo d'água muitas vezes para oferecer. Porque eu já cheguei em casa, já fui em casa do loteamento fazer, junto com as minhas irmãs, fazer a hora lá, fazer culto lá do culto do chá. Chegamos em uma casa de uma irmã lá, tia Rosa, era culto do chá. Aleluia. E era assim, quando nós fazíamos culto do chá, às vezes quando chegava na última hora, as meninas falavam assim, ô Nilda, não deixa para outra semana, não vamos fazer agora não, por quê? Aí chamava a gente particular e falava assim, é porque eu não tenho nada para oferecer, não. Eu falava assim, ó, o culto do chá é uma simbolização, nós falamos culto do chá, mas não é porque vai ter chá o tempo todo, não. É um nome que nós temos ali, culto do chá, nós temos um nome. Não quer dizer que toda vez que nós chegar na tua casa vai ter chá, não. Às vezes vai ter água, às vezes vai ter refrigerante, às vezes você pode fazer um mingau, outra hora você pode fazer um cuscuz, você pode fazer um café, você pode oferecer um pão, você pode fazer uma sopa. Aí fica a tua disposição para você fazer o que Deus lhe der e você coloca na mesa. E se você não tiver nada disso, também o culto do chá vai continuar, porque você vai ter uma água ali. E ali elas me procuraram e falavam assim, não, Nila, não vou poder não. Aí falavam, bora dar um jeito, mas não vai deixar de fazer. Nós ia, reunia todo mundo, a gente comprava os biscoitos no supermercado, refrigerante, chegava lá, levava e botava na mesa, um dava uma coisa, dava outra. Então isso chama irmandade, chama união. Agora não é porque não tem que nós não vamos fazer. Nós vamos fazer sim, a gente unia, colocava tudo na mesa, todo mundo comia, todo mundo ficava feliz. Na outra semana, olha elas trazendo para a gente de volta. Então isso é amor. Aleluia, Jesus era muito bom. E um dia nós chegamos, tia Rosa, na casa de uma mulher no loteamento, que ela falou assim, a gente fez a oração, orou, terminou, ela falou assim, ó irmãs, não vamos fazer o sorteio não. Aí eu disse, por quê, irmã? Ela falou assim, porque eu não tenho nada. Eu não fiz nem um chá, nem um refrigerante. Eu falei assim, mas a senhora abriu a porta da casa da senhora para a gente, não abriu? Ela falou assim, abri. Se fosse outra pessoa, não abria. Se fosse outra pessoa, ficava com vergonha, né? Ah, mas eu não tenho nada para oferecer, é um culto do chá. E agora eu não tenho nenhum chá. O que as irmãs vão pensar de mim? Né? Às vezes a gente pensa dessa forma. Eu pensava dessa forma. E Deus foi trabalhando no meu coração, que Deus mudou meu coração. E ali a gente orou, pegamos o papelzinho, fizemos um sorteio, não tomamos chá nem refrigerante, nós oramos por ela não tinha onde morar, ela morava de favor, ela tinha perdido o marido, só estava com os filhos, o marido dela já estava morando com outra, e ela, aleluia, estava com a vida totalmente fracassada, destruída, aleluia, Jesus, e através desse culto que nós fizemos, um culto que nós fizemos lá, ela foi na casa de uma pessoa lá, que era minha prima, e lá ela pegou o sorteio,
e aí nós fizemos o culto na casa dela. Depois nós ficamos sabendo, aleluia, eu fiquei sabendo que, aleluia, Deus não deu somente comida para ela, Deus deu emprego para ela na prefeitura e Deus deu uma casa para ela. Aleluia, Jesus, ela está arrepiando todinha. Deus deu uma casa para ela. Aleluia, ela veio me falar que ela morava numa casa de favor. Primeiramente ela entrou ali para pagar o aluguel da casa. Só que a pessoa que pegou a casa não tinha necessidade da casa. Então ele pegou as casas populares e pegou, ele fazia o que? Alugava. Então alugou para ela. Então ela não estava em condição de pagar o aluguel mais, mas ela não queria sair da casa, ela não tinha para onde ir. E ela começou a orar e começou a buscar, e ela não falou nada para nós. Mas ela continuou buscando e buscando, e a pessoa tentando colocar ela para fora, e ela falou assim, eu não vou sair, que eu não tenho para onde ir, eu paguei aluguel, eu fiquei aqui até agora, eu não tenho condição, não tenho para onde ir, eu vou ficar aqui. Se você fosse morar aqui, eu saía, mas você tem mais casa. Você pegou essa casa, mas você não tem necessidade dela, você podia ter deixado para outra pessoa, eu vou continuar aqui. E ali ela continuou naquela casa. Quando foi um dia, aleluia, as pessoas, foi lá na casa dela, as pessoas que, aleluia, que é da justiça, foi na casa dela, e chegou lá, ela contou a situação, que ela não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha casa, até a casa que ela morava não podia pagar aluguel, as pessoas estavam botando ela para fora. Ela ganhou aquela causa. Aleluia, então aquela casa tiraram da mão daquelas pessoas que tinham e deu para ela. Aleluia, além disso, hoje ela tem casa, tem emprego. Aleluia, a vida dela mudou. Por quê? Porque Deus entrou na vida dela. Então são essas pessoas que Deus quer perto, que Deus está chamando, mas muitas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho que às vezes, como a irmã Zena diz, que nos quer o nosso mal. Aleluia, mas o Senhor, Ele tem bênção para nós, Ele tem bênção para o povo. E aqui Deus usa Zacarias para falar a respeito desses pastores que não apacentam a ovelha, que só quer a carne e, aleluia, e além Ele despedaça as unhas, ou seja, quebra tudo, não fica nada. Aleluia, Jesus. Então, o versículo 17 vai dizer, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Aleluia. Ai daquele, aleluia, ai daquele que engana, ai daquele que está na casa do Senhor, ai daquele que está dizendo que é quando ele não é. Ai daquele que está falando que faz quando ele não faz nada. Ai daquele pastor inútil é aquele. Quando a Bíblia está falando pastor, principalmente os pastores, mas está falando missionários, obreiros, aleluia, que tem um chamado, que tem uma obra, mas não estão fazendo, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados em ganhar e nada de perder. Então o Senhor está falando, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Por isso tem aquele louvor que fala das 100 ovelhas. As 100 ovelhas, havia 100 ali. Aleluia. De repente uma se perde. Ali a Bíblia fala que o pastor vai ao encontro daquela que está perdida, ele vai e busca, ele tira os carrapichos, ele sara as feridas, aquela ovelha está ferida, machucada, mas o pastor, que é Jesus, ele vai ao encontro dessa, ele deixa as 99 no aprisco, porque as 99 está gorda, está cuidada, está limpinha, está protegida, ele deixa lá e vai ao encontro daquela que está perdida. E ele traz, durante ele não pega ela, não limpa, não traz, ele não sossega e coloca juntinho com as outras. Mas hoje em dia você vê que falta um, falta dois, falta três, falta quatro. Você vê, a igreja está vazia, ninguém vai atrás de ninguém. Ninguém está disposto a pagar preço, ninguém está disposto a ficar sem comer para dar um prato de comida para ninguém. Ninguém está disposto a, aleluia, a perder para que o outro venha ganhar. Então o Senhor está falando, ai do pastor inútil, ai dessa pessoa, aleluia, que está, aleluia, fazendo dessa forma. Então, bom pastor, um dia eu estava no monte, aleluia, eu estava muito triste, Deus tinha me dado uma palavra, eu estava no monte chorando, aleluia, Deus me deu em
em Ezequiel falando do bom pastor. O bom pastor é Jesus Cristo. O bom pastor é aquele que deixa as 99 e vai de encontro àquela. É só uma, está dando trabalho, mas é do Senhor. É a que está perdida, mas é aquela que o Senhor ama. Então o bom pastor, e eu estava ali no monte, Deus me deu essa mensagem falando que o bom pastor deixa as 99 e vai ao encontro daquela que está perdida, aquela que está machucada, aquela que está nas drogas, aquela que saiu da igreja, voltou para o álcool, voltou para a prostituição, e agora o bom pastor vai lá e deixa as outras 99 e vai de encontro àquela, pega, ela está caída, ele coloca bálsamo, ele passa o óleo, ele passa o vento ali na ferida e coloca ela sobre os ombros e leva de volta. Aleluia. E ali eu estava lendo essa mensagem no monte. Aleluia, Jesus. Aí teve uma vigília lá no monte e me convidaram para ir. E lá tinha várias pessoas, vários pastores aqui da cidade, estava todo mundo lá. Aleluia, Jesus. Eu estava lá no final. Aleluia, Jesus. E de repente o irmão me chama e fala: irmã, está com a oportunidade. Aleluia, Jesus. E eu fui. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, a palavra que o Senhor me deu. Meu Deus, eu olhava para um, olhava para o outro. E eu estava, sabe, triste por muitas coisas que estavam acontecendo. E aí eu falei: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, quando eu abri a Bíblia, não foi em Ezequiel, nem foi em Zacarias, mas foi em outro livro. Mas Deus estava falando da mesma ovelha. Aleluia. E do mesmo pastor inútil. Eu falei: Senhor, e agora? E ele, Deus falou assim: fale, pregue a minha palavra. E aí eu peguei aquela Bíblia, abri e comecei a falar. Daqui a pouco Deus me deu autoridade e eu comecei a falar naquele monte. E eu falava, aleluia, de vários assuntos. E eu falava que tem muitas pessoas que enquanto você tem, Ele está perto de você. Mas quando você perde, Ele afasta. Você tem muitos amigos quando você tem a mesma farda. Você tem muitos amigos quando você tem um carro bom, quando você tem uma casa boa. Você tem muitos amigos, mas quando você não tem nada, você também não é nada, como aquele cego. O cego estava à beira do caminho, nem nome ele tinha, mas ele estava ali com um propósito de adorar, de exaltar o nome do Senhor. A multidão vinha, mas o cego estava ali dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou. Jesus disse: esse aí, ele me conhece, ele me chamou pelo nome. Aleluia. E Jesus parou para ouvir o clamor daquele cego. Aleluia, Jesus. E Deus, ele para ouvir o teu clamor. Deus não está perguntando se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Deus não está perguntando se você tem um carro, se você não tem. Deus não está perguntando se você tem uma casa boa, se você não tem. Ele só quer saber se você tem um coração bom, se você tem um coração aberto para receber as palavras dele. Aleluia, Jesus. E ali naquele monte eu comecei, aleluia, não era eu que ia pregar, mas na minha oportunidade eu falei tudo que Deus tinha mandado eu falar, que estava aqui dentro. Aleluia. E quando eu terminei, eu olhei para os 4 cantos. Daqui a pouco o irmão falou: é esse pastor que vai pregar. Eu falei: misericórdia, que eu falei, Senhor. Aleluia. E eu falei: meu Deus, e agora? O que eu falei, Senhor? E eu fiquei tremendo ali, porque a palavra foi forte mesmo, foi cajado mesmo. E eu falei: Senhor, e agora, Deus? Eu já falei, fazer o que, né? Está nas suas mãos. E ali eu sentei de novo, fiquei ali pedindo Deus misericórdia, porque, irmão, você prega, mas antes você ora. Depois você prega, você vai orar de novo, para Deus confirmar aquilo que você falou. Se você ora para Deus curar alguém, não é só uma oração, você já orou antes. E depois que você ora, você repreende o mal, depois você vai orar de novo, até Deus confirmar que Ele já fez a obra. Não é somente vir aqui, pegar o microfone e profetizar, não. É uma vida constante, é uma vida de oração, uma vida devota a Deus. E ali, o irmão que foi pregar, ele é bem usado por Deus. Ele é daqueles que não manda recado, não. Ele é daqueles que chega e fala mesmo. E tem pessoas que não gostam que ele prega, não. Eu mesmo já convidei ele para pregar, e tem pessoas que falam assim: ó, não traz ele aqui não, não quero. E tentou de várias formas. Falei: não, ele vai pregar aqui sim, eu gosto desse. Eu gosto desse que não manda recado. Eu gosto desse que chega e fala. Aleluia. Então aquele irmão foi pregar, e quando ele foi pregar, que ele pegou o microfone, que ele tirou a mensagem, que ele abriu a Bíblia, ele falou assim: a irmã, eu estava com um coletinho rosa. Ele falou assim: a irmã que está de rosa. Eu falei: meu Deus, e agora? Me ajuda, Senhor. Eu já falei, já está falado, não vai dar mais para voltar. E eu fiquei. E ele falou assim: a irmã mesmo, fique de pé. E eu levantei.
levantei, Senhor, e agora eu fiquei ali, e aquela multidão de gente falou assim: irmã, a mensagem que a senhora trouxe aqui é a mensagem que eu vou pregar. Aleluia, Jesus. A irmã falou tudo que outros não teve coragem de falar. Tudo que a irmã está falando aqui é o que Deus já está falando. Tudo que a irmã falou é o que Deus já colocou no meu coração. Vou pregar essa mensagem que Deus usou a irmã para falar aqui, ou várias outras em lugares que eu vou, que Deus usa as pessoas para confirmar aquela mensagem que eu já levei. Não sei porquê, que Deus tem algo, mas eu sei que Ele tem. E ali ele foi falando e falando, irmãos, foi o melhor culto, foi um culto abençoado, foi um culto de cajado, mas foi um culto que cada um de nós pegou. Porque quando Deus fala com o pastor, está falando com nós. Não é que eu não sou pastor, e Deus está falando comigo, eu tenho uma responsabilidade, eu sei que eu tenho. Tem noite que eu não durmo, e às vezes a pessoa fala assim: ah, mas é terceira sua. Não. Você sabe que Deus colocou na tua mão, você sabe quando Deus te chamou, o que Ele falou para você. Então, porque eu sou isso? Não. Todos nós temos ídolo, Senhor. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para o céu, o Senhor já está dizendo: ó, eu te dei uma responsabilidade, tu queira ou tu não queira, você tem que fazer. Então aqui o Senhor está dizendo: ai do pastor inútil, ai do irmão, ai do obreiro, ai de todos nós. Não é só do pastor, porque tem muitos que jogam a responsabilidade só no pastor. Claro que o pastor tem a responsabilidade, mas a igreja também tem. Porque o pastor não faz a obra sozinho, o irmão não faz a obra sozinho, a irmã não faz a obra sozinha. A Bíblia manda que nós vamos de 2 em 2, mas hoje está difícil. Está difícil para você andar de 2 em 2. Está muito difícil. Às vezes você tem que ir sozinho, mas você tem que ir. E você não vai estar de 2, você vai estar de 3, porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está com você. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos, aleluia, cada dia, aleluia, colocar no nosso coração que nós estamos aqui com o propósito de Deus e que nós precisamos fazer o ídolo do Senhor. Então eu quero deixar aqui para encerrar.